Furioso como quem descobriu que o Wi-Fi caiu bem na hora do filme, o mago sacou um baralho brilhante. Andrés arregalou os olhos. Esse é o baralho do Códex da Predição. Pensou, quase esperando que saísse um truque de mágica de festa. Infantil, mas não. Ativando o poder do baralho, o mago fez surgir várias mãos do chão, tipo aquelas pegajosas de filme de terror barato. Só que muito mais letais. Você vai pagar com a própria vida por atrapalhar meus planos, gritou o vilão, claramente com problemas sérios de gerenciamento de raiva. Enquanto Níquel lutava contra as mãos, desviando e contra-atacando como se estivesse em um jogo de Whack-A-Mole em modo hardcore, Andreas percebeu que os ataques estavam ficando cada vez mais rápidos. O que só podia significar uma coisa. O mago estava perdendo o controle do brinquedinho. Só preciso encontrar um ponto cego. Pensou. Chamou Níquel, passou o plano rapidinho e BUM! Uma explosão colossal destruiu o chão. No meio da fumaça, o mago negro reapareceu, intacto, com os olhos arregalados e um par de garras sombrias que fariam inveja a qualquer cosplay de Halloween. Você ainda está vivo? Esse pirralho é insistente demais, disse, tremendo mais que celular no modo vibracall. Andreas, coberto de poeira, não ficou calado. Seu desgraçado, eu tinha acabado de capturá-lo e você simplesmente acabou com ele. Se referia a Níquel, que havia sumido nos escombros. O mago negro riu com desprezo. Não chora não, vou te mandar para o mesmo lugar que ele. Mais uma vez, ativou o poder do Códex. Mas antes que pudesse lançar o ataque final, Andreas sorriu de canto. Aquele sorrisinho safado de quem já sabia o spoiler. De repente, Níquel surgiu de um portal atrás do mago e... Slash! Partiu o vilão ao meio como quem abre pão francês no café da manhã. Com a morte do mago negro, o escudo da cidade começou a se desfazer. Andreas, curioso, foi logo tirar a máscara do inimigo. Charam. Era o mordomo do barão. Sim, sempre, o mordomo. Isso só levantava suspeitas maiores sobre o Barão Bolorx. Andreas pegou o Códex e uma notificação estilo videogame surgiu diante dele. 7º Códex Apocalíptico. Preguiça. Taxa de recuperação de mana, paz 321%. Ele coçou a cabeça. Legal, mas eu não posso simplesmente desfilar com essa bomba no bolso. Então decidiu. Níquel, leva isso pro portal. Depois eu vejo o que faço. Níquel entrou no portal e sumiu. Mesmo assim, uma das barreiras continuava ativa. Andreas suspeitou que Vivian ainda estava presa. E claro, não podia sair dali dizendo que tinha sobrevivido sozinho com a ajuda de magia negra. Péssima desculpa para qualquer interrogatório. Aproximou-se da barreira, e de repente foi sugado para dentro dela. Nesse momento, pausa rápida. Os criadores provavelmente estavam sob forte influência de alguma coisa para inventar isso, mas seguimos. Dentro da bolha, Andreas caiu direto no pesadelo de Vivian. Ela parecia mais jovem, assustada, e quando o viu, exclamou: "Por que a cadeira está falando comigo?" Sim, ela achava que ele era um móvel falante. Andreas, tentando improvisar, respondeu: "Eu não sou fantasma nem demônio, sou uma fada. E vim ajudar você." Enquanto investigava o pesadelo, Andreas descobriu a verdade cruel. Vivian era filha do Conde Belcan, famoso pela esgrima, mas que queria desesperadamente um herdeiro homem. Como nasceu menina, foi tratada como erro de fabricação. A mãe a abandonou, e a madrasta começou a maltratá-la. Resultado, uma infância de solidão que plantou uma sementinha de loucura. Aos 5 anos, Vivian já tinha matado todos os professores. Imagina a reunião de pais e mestres nesse colégio. Andreas tentou consolá-la. "Eu não posso apagar o seu passado, mas posso ajudar você a superá-lo." Vivian chorou. "Nunca tive ninguém que quisesse me ajudar antes." Andreas, sem jeito com crianças, inventou: "Você é um prodígio na esgrima. Confia em mim, eu sei dessas coisas." Ela duvidou. "Como posso ser boa se nunca toquei numa espada?" Ele insistiu, e 1 mês se passou dentro daquele pesadelo. Vivian treinou duro e evoluiu como se tivesse nascido para isso. Um dia no jardim ela procurava Andreas. Ele apareceu atrás dela. "Não me chame em voz alta. Ninguém pode saber da minha existência." Observou os movimentos da menina. Perfeitos, impressionantes. Observando seus movimentos, Andreas não conseguia acreditar. Aquilo não parecia treino de um iniciante que estava há apenas 1 mês na arte. Era quase sobrenatural. Vivian, no entanto, parecia pensativa, franzindo a testa como se tivesse acabado de lembrar que esqueceu de pagar a conta de luz. Andreas ficou curioso. Será que ela está preocupada com algo, ou só calculando a próxima coreografia mortal? Enquanto eles conversavam, o Conde Becan apareceu no jardim, como se tivesse surgido do nada, estilo pai mágico do nada. Ele ficou impressionado com os movimentos da filha e pediu que ela repetisse tudo. Vivian, encantada com a atenção do pai, porque convenhamos, não é todo dia que você recebe elogio de quem parece estar sempre no modo crítico nível extremo, mostrou tudo de novo. "Isso foi incrível", disse o Conde antes de se retirar lentamente, deixando Vivian boquiaberta. Pela primeira vez, seu pai realmente a observou e a elogiou. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou a Andreas: "Está na hora de acordar."
Por sua causa, consegui encontrar meu caminho de volta. É hora de seguir em frente e parar de olhar para o passado. Enquanto ela falava, o escudo que envolvia seu pesadelo começou a se desfazer. O que antes era um verdadeiro pesadelo, tipo aqueles sonhos em que você esquece a senha do Wi-Fi mundial, se transformou em algo lindo. Algumas horas depois, todos estavam reunidos novamente. Andreas revelou quem estava por trás da confusão: o Barão Bolorix. Mostrou o mordomo como prova, enquanto Ivy havia quebrado a barreira sozinha para procurá-los. Vivian acordou minutos depois com frieza gelada na voz. Corte a cabeça do desgraçado, mas sem deixar marcas. Vamos para o castelo. Sua intenção de matar foi surpreendente. Chris estava morto e Hazard desaparecido, o que, convenhamos, ninguém achou chocante. Ao chegarem no castelo, um guarda tropeçou, rolou no chão como se estivesse num vídeo de fails e perguntou apavorado: "Quem é você?" Enquanto outros guardas pediam para ela guardar a espada, Ave continuava atacando com olhos flamejantes, tipo dragão mal-humorado. "Eu sou Eve Clyer, assistente de professor da Academia de Cavaleiros Hodlin. A partir de agora, quem defender o Barão Bolorix será considerado traidor e executado imediatamente." Andreas, assustado, pensou: será que ela vai matar todo mundo aqui só para economizar papelada? Mas Ave continuou firme. Pegou a cabeça do mordomo, que surpresa estava partida ao meio, e perguntou aos guardas: reconhecem ele? O horror tomou conta do lugar. Ele é o responsável pelo que aconteceu na vila de Trim. Levem-me ao barão imediatamente. Os guardas, claro, obedeceram, mas ninguém esperava o que veriam em seguida. O barão estava ao lado de uma criatura gigantesca, seu próprio filho, que deveria ter morrido meses antes. Provavelmente foi por isso que ele mergulhou na magia negra. O barão explicou, quase em tom de desculpa: enquanto procurava uma cura, um homem me disse que havia um jeito de salvar meu filho. Pedi que fizesse qualquer coisa, mesmo que ele ficasse assim. Eve, extremamente furiosa, segurou o barão pelo colarinho e o jogou no chão. Essas palavras deveriam ser ditas às pessoas que você e seu mordomo destruíram. Os soldados ficaram paralisados, como se estivessem participando de um concurso de estátua. Ave, espada em punho, berrou: por que estão plantados feito idiotas? Chamem o time de investigação e acabem com essa criatura agora mesmo. Sem hesitar, Andreas conjurou uma lança de pedra e acertou a criatura direto no olho. Todos ficaram de queixo caído. O barão correu para o filho, enquanto Eve olhou para Andreas. Ei, cabeção, por que fez isso sem minha ordem? Andreas respondeu com calma: criaturas nascidas da magia negra devem ser detidas antes de fazerem algo estúpido. E qualquer informação importante? Melhor deixar com o barão, certo? Quando a equipe de investigação do Império chegou, o barão e seu filho foram levados. De volta à academia, Andreas e Vivian depuseram sobre os eventos. Ficou claro que houve magia negra envolvida, mas o barão ainda precisaria enfrentar outra audiência. Após o depoimento, Andreas refletiu sobre as consequências de se envolver com magia negra. Provavelmente, o barão deveria agradecer por ele ter eliminado o filho, evitando que virasse cobaia de magos insanos. De repente, Vivian chamou Andreas. Senhor Fada. Assustado, ele respondeu, fingindo desentendimento. O que você quer dizer com isso? Vivian sorriu. Você me ajudou a superar meu passado. Mas tudo bem, vocês dois só se parecem. Antes que pudessem continuar, Lúcia chegou gritando. Andreas, já terminou o que tinha para fazer? Olha isso aqui! Ela mostrou um tablet toda animada. Você está fazendo sucesso! Os alunos da Academia Hodlin derrotaram um mago negro e conseguiram a pontuação máxima. 2 cavaleiros promissores. Lúcia estava em êxtase, especialmente depois de descobrir uma nova poção. Andreas, no entanto, só queria um momento de paz e silêncio. Mas Lúcia não estava nem aí. Os alunos da Academia Hodlin derrotaram um mago negro e garantiram a pontuação máxima. 2 cavaleiros promissores. Praticamente a propaganda viva da escola. Lúcia estava radiante, ainda mais depois de descobrirem uma nova poção. Já Andreas? Bem, tudo o que ele queria mesmo era um tempinho de paz e silêncio. Claro que Lúcia não estava nem aí para o modo monge zen dele. Ainda mais animada, ela lembrou da recompensa e cutucou. Você me deve um almoço. Andreas, sempre o balde de água fria da festa, resmungou que o dinheiro deveria ser dividido. Lúcia, obviamente, não deu ouvidos. Com um sorrisinho, decretou que ele não escaparia de um jantar para comemorar a criação da poção. Enquanto se afastava, avisou que eles se encontrariam na Torre Mágica no dia seguinte. Não é um prédio qualquer, é praticamente o centro de pesquisas high-tech do mundo mágico. Começaram com o famoso trem de levitação de mana, e depois não pararam mais, criando lâmpadas, fertilizantes e qualquer coisa que desse para transformar em produto com o selo Made by Mana. Lá estava Andreas, já conformado, carregando Lúcia nas costas até a torre. Ele reclamou. Eu fui um idiota em acreditar que você viria andando. Lúcia, sonolenta, murmurou. Anda devagar. Com o superpoder da preguiça, Lúcia seria praticamente invencível. Ao chegarem, um avaliador pediu que o seguissem. No caminho, avisou. Tomem cuidado com as escadas, elas vivem mudando.
Andreas, já no limite da paciência, implorou. Por favor, acorda e anda direito para não dar problema. Mas Lúcia, sempre no contra-ataque, aproveitou para cutucar sobre Vivian. Curiosa sobre a relação entre ela e Andreas. Ele, distraído, respondeu que não era nada demais. Lúcia, frustrada, disparou. Eu só queria sair para jantar. Ele não entendia a insistência. Afinal, ela era rica. Podia bancar qualquer banquete sozinha. Mas antes que discutissem, uma voz os interrompeu. Vocês realmente não parecem nada nervosos. Eles quase pularam de susto. De repente, alguém os agarrou por trás com a leveza de uma águia em ataque. Era o diretor da Torre Mágica, Bart Alvin, com uma águia majestosa pousada no ombro. Bart olhou para Andreas e, com desdém, soltou. Você nunca muda essa cara, não é? Bart Alvin, chefe da família Alvin e diretor da Torre Mágica, era uma figura tão imponente que sua simples presença parecia exagero. Embora o tom fosse familiar, Andreas sentiu o peso do insulto. Virando-se para Lúcia, Bart perguntou. Você é a filha do Visconde Hollington, certo? Ela confirmou educadamente e se apresentou formalmente. Bart, porém, retrucou de maneira arrogante. Se querem que seus nomes sejam lembrados, precisam de uma reputação à altura. Climão estabelecido. Sem enrolar, Bart avisou que cuidaria deles dali em diante. Invocou um círculo mágico com a maior naturalidade do mundo. Andreas ficou visivelmente desconfortável, enquanto Lúcia sussurrou. O diretor é um monstro. Ele usa magia espacial como se fosse um truque de cartas. Claro que está exagerando, de propósito. Bart, ouvindo, apenas sorriu de canto e completou o feitiço. Num piscar de olhos, eles estavam no local da apresentação. A chegada repentina do diretor deixou os jurados em choque, mas Bart foi direto ao ponto. Já terminaram de avaliar a poção? Eles confirmaram, ainda tentando recuperar o fôlego do susto. Bart pegou a poção e, sem cerimônia, bebeu na frente de todos. Enquanto provava, listava os ingredientes como... Quem recita receita de bolo? Folhas de moi, essência da árvore de Todor, frutas e cogumelo piona? Esqueci de alguma coisa? Lúcia completou com humildade. Ainda tem o extrato de Hong Pit e a casca de raiz de Matarata. Bart arqueou as sobrancelhas impressionado. Já ouvi falar das suas habilidades como mestre de poções, mas criar algo novo nessa idade, notável. Ele se virou para os examinadores e afirmou que não havia problema em testar a poção. Mas, de repente, lançou a provocação. E o que o filho dos Cromwell está fazendo aqui? Andreas engoliu seco. Bart continuou sarcástico. Segundo o relatório, foi uma criação conjunta. Aposto que você só surfou na empolgação dela. Andreas ficou sem palavras, mas Lúcia entrou em sua defesa. Na verdade, a maior parte do trabalho foi dele. Eu não teria conseguido nem metade sem sua ajuda. Bart, claramente insatisfeito, estalou os dedos. Em um instante, eles estavam em um laboratório de poções. O diretor apontou para Andreas e decretou. Se é assim, prove. Prepare a poção na minha frente. Andreas, claramente tenso, sentia o peso das pessoas ao seu redor, observando com olhares curiosos e um tantinho de expectativa e talvez um toque de julgamento. Ele sabia que se errasse qualquer coisa, uma medidinha torta, um ingrediente a mais ou a menos, tudo estaria perdido. Mesmo assim, deu uma respirada bem profunda, como se estivesse preparando para um grande show, e começou a preparar a mistura. 5 minutos depois, Bart Alvin estava segurando a poção recém-preparada, olhando como se tivesse acabado de descobrir a cura para a ressaca do século. Ele dá uma golada, saboreia, e depois de uma pausa dramática, solta. Ok, você conseguiu replicar a fórmula, mas não é tão simples assim. Claro, ninguém ali estava tenso, né? Só o Andreas, sendo questionado em série pelo diretor, que parecia um verdadeiro especialista em transformar cada frase em um interrogatório técnico. A plateia começa a perceber o que está acontecendo. O clima estava tão pesado que você podia cortar o ar com uma faca. Mas Andreas, com um sorriso sereno e um pouquinho de "quero ver você tentar me derrubar", responde a tudo com calma, explicando que os ingredientes escolhidos faziam o truque mágico de eliminar efeitos colaterais e ainda potencializar a poção. Todos ficam impressionados, incluindo a tal da Lúcia. Ela estava começando a dar aquela olhadinha de "não sabia que você tinha esse jeitinho". Bart, claro, não está satisfeito. E como qualquer bom vilão de série, interrompe Andreas no meio da explicação. Chega, não precisa continuar. Andreas, no entanto, ignora o comando com a serenidade de quem está em um campeonato de xadrez e diz, com licença. Mas ainda não terminei. A ousadia faz Bart estreitar os olhos. Como se estivesse tentando entender se aquele pirralho tinha realmente cara de quem ia passar vergonha ou se estava prestes a virar o jogo. Surpreso com a resposta, Bart decide tirar a venda de seus olhos. Dramático, como sempre, e encarar Andreas como se fosse um enigma. Faz muito tempo que não nos vemos, mas o pirralho que eu conheci jamais faria algo assim. Quem é você, realmente? O estômago de Andreas dá um pulo. Foi pego? Mas com a confiança de quem já enfrentou seus piores pesadelos, ele responde. Diretor Alvin, está brincando comigo? Sou o Andreas Cromwell, o mesmo Andreas que o senhor tratava como lixo só para se sentir melhor. Bart fica momentaneamente desconcertado, mas logo recobra a compostura com aquele sorriso entre curioso e provocador. Ah, então você virou um rapaz interessante. Se você fizer mais uma descoberta e apresentar aqui, eu apago todas as dívidas da casa Cromwell.
E ainda te dou um desejo, qualquer um. Ele faz uma pausa para dar aquele suspense todo. Mas se falhar, você vai ter que sair da Academia Hodling. Para sempre. Andreas engole em seco, o risco era grande, mas a oportunidade era única. Diretor, as condições são duras, mas como herdeiro da casa Cromwell, não posso recusar. Ele diz com a firmeza de quem sabe que é agora ou nunca. Bart sorri, como se tivesse acabado de lembrar de algo do passado. Não, você realmente me lembra seu pai. Eu gostava dele. Mas o que aconteceu entre os dois? Andreas fica com a sensação de que essa história ainda vai render. Enquanto isso, a vampira que estava em treinamento finalmente se ergue, seu poder explodindo como se ela fosse uma supernova em forma de mulher. Ela olha para seus novos poderes totalmente confusa quando, de repente, destrói a prisão em que estava. Jure em nome da sua família que não vai me matar. Uma memória vaga surge em sua mente, mas logo desaparece, e ela solta um sorriso malicioso. Claro, o nome Andreas não lhe era desconhecido. Após um momento dramático no laboratório, Andreas retorna ao trem, mais aliviado por ter economizado um pouco com os materiais da poção. Nada mal para um dia de trabalho. Agora ele poderia se concentrar nos treinos, mas ainda tinha aquele problema persistente, o Códex da Preguiça. Quanto mais pensava sobre ele, mais ficava claro que aquele artefato não servia de nada, a não ser para incomodá-lo. Talvez fosse hora de trocar por algo mais útil. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.